A palavra vai ser objetiva, mas eu quero compartilhar com vocês assim algo que Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de igreja. Como o pastor Mateus escreveu para nós, e ele falou a respeito do tema desse ano, que é crescimento, não é isso? O ano de crescimento. E Deus tem mexido muito no meu coração a respeito de crescimento da igreja e a respeito da igreja em si, o que é a igreja. Eu tenho procurado, com a ajuda do Espírito Santo, transmitir, para os lugares onde eu passo, algumas verdades bíblicas, alguns princípios bíblicos, princípios espirituais, que cada um de nós, a partir de mim, cada um de nós precisamos aprender e precisamos praticá-los. Precisamos praticar aquilo que nós aprendemos para que Deus possa operar e possa fazer a obra completa que Ele quer fazer em cada um de nós, mas também na igreja como um coletivo, como um grupo, que se une para adorar a Deus e para cultuar a Deus. Amém, igreja? Então, por ser um ano de crescimento, eu escolhi aqui um versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31, que todos os cristãos praticamente sabem que esse capítulo 9 de Atos trata-se da conversão de Saulo, Saulo, que Jesus mudou o nome dele depois para Paulo, a conversão de Paulo, que era Saulo. Esse capítulo 9, no início, trata-se dessa conversão dele, e no verso 31 há uma referência sobre como estava caminhando a igreja. Como estava caminhando a igreja. Então, aqui no verso 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Diga, crescia em número. Mais alto, crescia em número. Meus irmãos, eu gosto, todas as igrejas que eu passo, eu faço a mesma coisa. Eu gosto que a igreja participe da pregação. Amém, irmãos? Amém. Tá, ó, que legal, viu bem? Gostou da igreja privada? Eu gosto assim. Às vezes eu falo isso lá, o pessoal, amém. Fala, oi, gente, misericórdia, você está num culto, acorda aí, não é hora de dormir ainda, né? Então, aí eu gosto que participe. Então, quando eu pedi para os irmãos repetir determinadas frases, não é um negócio, eu não gosto quando eu fala para o seu irmão, fala para o outro, fala para o seu irmão, fala para o irmão, esse negócio às vezes é chato, Mas eu gosto que repita certas frases. Por quê, pastor? Por dois motivos. O primeiro, que quando nós repetimos uma frase, ela grava mais no nosso coração. E segundo, se o meu cérebro, minha mente está indo para o sono, minha cabeça está ficando já com sono, porque eu estou falando aqui na frente, vocês estão me ouvindo aí. Aí começa aquela sonolência. Quando o pastor pede para repetir uma frase, e você repete, você desperta o cérebro de novo, ele volta para nós. Amém, igreja? Então eu gosto, tá bom? Então o tema da mensagem é o crescimento numérico vem depois do estilo de vida. Diga, o crescimento numérico vem depois do estilo de vida. Amém. É interessante essa palavra, pastor Mateus e igreja, crescimento. Quando a gente pensa, nessa palavra crescimento, a gente já vai lembrando de diversas coisas, é usada para várias coisas. O plantio de um jardim, por exemplo, quando vocês tem um cantinho lá que você plantou algumas flores, alguma árvore, plantou uma horta, eu e minha esposa gostamos de ter alguma coisa de horta lá em casa. A gente tem manjericão, a gente tem hortelã, a gente tem uns pés, tinha até aqueles pezinhos de tomate, e os passarinhos foram lá, comeram tudo bem, Mas, então, quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa em várias coisas. Quando a gente pensa em jardim, você planta e você não vê a hora que cresça, não é verdade? Você cuida, você tira os matinhos, você limpa, você rega, põe água, você está sempre cuidando, porque você, na verdade, você quer ver
o crescimento daquilo que você produziu, aquilo que você plantou. Aí nós não vemos a hora de crescer. Nessa casa que é nossa, que é americana, isso há quase 10 anos atrás, amor querido, vai fazer 11 anos já. 10 anos, foram 10 anos atrás, um pedreiro que estava construindo umas dependências no fundo, assim, da casa, uma lavanderia, depois mais uma sala e um banheiro e tal, e que estava construindo, um dia ele trouxe um coco, sabe, coco, né? Trouxe um coco para mim com um brotinho assim no coco. E ele disse, olha, pastor Silas, eu ganhei esse coco aqui, mas não vou plantar lá em casa, não tem espaço, não tem lugar para fazer isso. O senhor não gostaria de plantar aqui no seu quintal? Eu falei, pode plantar. Aí ele plantou o coco lá para mim, mas assim, mais um pouco encostado assim do muro, tem um muro alto assim do lado e tem uma cerca elétrica que eu nem quase deixo ligado aquilo, né? Mas porque eu acredito que nos 4 cantos lá está o anjo do Senhor com a espada na mão e ninguém entra e nunca entrou, né? Mas ali, do lado do muro, assim, ele plantou ali o coqueiro, assim, mas quase encostado assim, né? E eu não vi, eu também nunca imaginei isso. E demora para esse bichinho crescer, eu até achei que não ia crescer. Eu regava e tal, e via que o brotinho foi indo, daí a terra foi escondendo o coco e foi apodrecendo e criando raízes. Foi, não é que o negócio está indo mesmo? Aí o coco foi subindo, foi aumentando, foi crescendo. Quando as folhas deles se deu conta ao lado da cerca elétrica, simplesmente ele entortou o tronco. Ele entortou sozinho. Ele foi entortando, ele desviou-se da cerca elétrica. Porque aquelas vibrações sentiu, ele era retinho, como esse pedestal que está aqui com esse como é que chama? É o suporte, né? Como esse suporte, então estava crescendo retinho, de repente ele foi entortando, é que eu não tenho foto para mostrar, mas se você ver, a curva que ele fez, o tronco ele fez uma curva e cresceu reto aqui para fugir daquelas vibrações da cerca elétrica. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. A própria natureza, como Deus cuida, como Deus dá sabedoria, como Deus orienta. Amém, irmãos? Então, mas a gente não via a hora, mas demorou 10 anos para o bicho crescer e dar coco. Eu não sabia, mas só que a água é gostosa, né? A água de coco. Entendeu? Eu não sabia que demorava tanto assim, gente. E o crescimento de uma criança, né? O crescimento da criança, o crescimento financeiro, eu sei que ninguém de vocês gosta disso. Dinheiro, crescer financeiramente. Não, tá bom, pastor, salário mínimo aí tá ótimo, tá de jeito nenhum. Você pensa em crescer nisso também, né? Na vida material. O crescimento intelectual também, estudar, ler mais a Bíblia, estudar a palavra, ler um livro interessante e pesquisar. Hoje está tão fácil fazer pesquisa, né, gente? Muito fácil fazer pesquisa. Você abre o celular, que eu gostaria de saber isso, né? Outro dia fiz uma pesquisa, porque lá onde nós estamos morando, está lotado de quero-quero. Quem conhece aquele passarinho quero-quero? Que faz um barulho dia e noite, não dorme aquele bicho. Eles ficam, porque eles procriam no pasto, assim, na graminha, na grama, e eles só lá. Então, à noite tem que vigiar, porque senão os predadores vão lá e comem o filhote. Não é? Então eles estão sempre vigilantes, por isso que eles estão sempre gritando, quero, né? A noite inteira. E eu fiquei assim indignado, eu falei, esses bichos não dormem, meu Deus, por que não dormem esses bichinhos, né? Daí eu fui pesquisar e eu fiquei surpreso, porque na pesquisa está escrito que o quero é uma ave que consegue fazer dormir metade do cérebro e a outra metade fica acordada. Metade do cérebro dorme, a outra fica alerta para não deixar os predadores virem e matar o filhote ou comer os ovinhos que ele botou ali. Aí eu fiquei pensando, que lição para nós cristãos, né? Que lição para nós cristãos. A gente devia dormir só meio cérebro. E o outro está atento, assim, por causa dos ataques do inimigo, né? Ou seja, estarmos sempre vigilantes. Se os irmãos entenderam, diga amém. Então, esses crescimentos, enfim, há muitas coisas que queremos que cresça e algumas que não queremos que cresça.
né? A barriga, por exemplo, a gente faz de tudo, ai meu Deus, está crescendo a barriga e tal, essas coisas assim, e na verdade, crescimento é almejado por todas as pessoas. Na igreja, pastor Mateus, não é diferente, né? O crescimento. E nesse texto que nós lemos aqui, de Atos, capítulo 9, verso 31, no final do versículo a palavra aparece crescimento, crescia em números. Aí nós encontramos aqui nesse versículo 4 características na vida da igreja que resultou em crescimento. 4 características na vida dessa igreja de Atos que resultou em crescimento numérico. O primeiro, a igreja tinha paz. Diga, a igreja tinha paz. Não dorme não, de novo, a igreja tinha paz. Paulo aos Romanos capítulo 12, verso 18, ele diz: no que depender de vós, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. O que Paulo disse? Ele disse todas, não é só algumas que a gente escolhe, mas todas as pessoas. Isso tem a ver com responder ao mal com o bem e promovendo a reconciliação, mesmo diante de dificuldades. Não é fácil algumas situações. A gente reconciliar, a gente dar o perdão, ou a gente pedir perdão, não é fácil, mas não existe outro caminho para promover a paz. E o que está escrito aqui na palavra é que a igreja tinha paz. Um dos maiores problemas na vida da igreja, e mais de 40 anos pastoreando, a gente sabe disso, um dos maiores problemas da vida da igreja é a ausência de paz, ou da paz. Por quê, pastor? Porque há muita discussão desnecessária, meus irmãos, minhas irmãs do céu. Eu, como pastor, quantas vezes falei: Deus, eu não consigo entender o teu povo, meu pai, né? Às vezes discute por coisas bobas, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu também não sei porque fez aquilo, eu não sei porque não sei o quê. Meu Deus do céu, cada coisa boba, assim, sabe, com discussão, daí já a paz já é abalada, já não existe mais paz, já existe aquele ambiente ruim, aquele ambiente triste, entendeu? Que Deus não se agrada disso. É um dos maiores problemas, muita discussão desnecessária. Lembrando, igreja, a igreja está aqui ainda ou não? Lembrando, igreja, que o lar, a família, leva para a igreja o que vivem em casa. Eu vou repetir: o lar, a família, o casal, o casamento, leva para a reunião da igreja, o que vivem em casa. Por quê, pastor? Porque a igreja é uma extensão do lar. Diga, a igreja é uma extensão do lar. Então a igreja de Atos dos Apóstolos tinha paz, viviam em paz. Segunda característica, a igreja tinha edificação. Diga, edificação. Quando se fala edificação, gente, logo lembramos de edifício, né? Edificar, edifício. Nós lembramos logo de construção. Sem dúvida alguma, a igreja é um lugar de construção de relacionamentos. A igreja, vou repetir, a igreja, que igreja são vocês, não são paredes, tá? Não é parede, não é nada, não é placa. Eu sempre prego por aí e falo assim: se placa de igreja fosse tão importante, não ficava do lado de fora. Eu estou errado? Se placa de igreja fosse tão importante, ficar lá de fora. Tem tanta gente que zela pela placa. Nós somos isso, nós somos aquilo, nós pertencemos à igreja tal. Para com isso, meu Deus. Só existe uma igreja, uma única igreja. Qual, pastor? A igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus Cristo do Cordeiro, que será arrebatada logo, logo, aleluia, e viverá com ele por toda a eternidade. Só uma igreja, não existe várias igrejas. Pastor, por que existe muitas igrejas? Um dia perguntaram para mim, quem disse para você que existem muitas igrejas?
Existem muitas denominações. Mas, pastor, então por que existem muitas denominações? Porque são pessoas diferentes. Aí congregam, tem gente que se adapta bem aqui, ama ficar aqui. Aí entra uma pessoa que o visitante fala, nossa, não dá para ficar aqui, não gostei. Aí vai achar o lugar dela. Vai espalhando, mas é única igreja que é do Senhor Jesus Cristo. Se você entendeu, diga graças a Deus. Edificação, construção de relacionamentos. Cada um edificava o outro. Você vê que ele fala assim, edificando-se. A gente lê a Bíblia e não presta atenção, edificando-se, quer dizer, uns aos outros. Era a igreja que tinha um lugar de construção, de relacionamentos, edificando-se uns aos outros. Um ajudava o outro a crescer na fé, na graça, na palavra, no amor. Vocês estão entendendo? Ajudava cada um a crescer, mas era uma edificação mútua, ou seja, edificando não somente alguns escolhidos para ser só os amigos, entendeu? Chegados, não, mas todas as pessoas participavam, aprofundavam os relacionamentos ao invés de se distanciarem. Tem muita gente que se distancia por causa de coisa boba, meu Deus. Não é só porque às vezes o irmão esqueceu de dar um oi, né? De cumprimentar, passa o senhor, quer saber, eu vou me distrair. Aquele lá não é nem olho mais na cara, né? Aquele lá, eu vi ele lá no mercado outro dia e fingiu que não me viu. Essa pessoa está distraída. Estava distraída. Então, cada coisa, meu Deus, que o diabo usa para que as pessoas que se reúnem como igreja se distanciem, ao invés de se ajuntarem. A igreja tem que se abraçar, tem que dar as mãos, tem que ficar junto. Por quê, pastor? Para que o diabo não tenha autoridade sobre a igreja e ele não consiga nada. Os demônios fogem de uma igreja que é unida. Uma igreja que se abraça, que se perdoa, que chora junto, que geme junto, que ajuda a levantar o outro e não a enterrar de novo. Entende? Então, isso é igreja. O que se vê hoje é cada um no seu quadrado. Lembra que negócio? Cada um no seu quadrado, um para lá, outro para cá. E a gente sabe que edificação não é fácil. Exige o quê, pastor? Exige muito amor, exige compaixão, exige misericórdia, exige paciência, exige perdão. Tem gente que pede misericórdia, mas não sabe muito bem o que é misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é ajudar alguém que não merece. A misericórdia é exatamente ajudar. Mas fulano de tal não merece. Aquela pessoa não merece. Gente, a misericórdia é exatamente isso. É fazer algo, é ajudar uma pessoa que não merece. Ei, olha para mim. É o que o Senhor Jesus faz exatamente comigo e contigo. Ou alguém merece aqui? Eu não sou merecedor. Nós não somos merecedores, mas pelas misericórdias do Senhor. E eu dou graças a Deus todos os dias, porque eu leio assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê, igreja? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Por que não tem fim? Elas se renovam a cada manhã. Aleluia! Cada manhã elas se renovam na nossa vida. Aleluia, Senhor! Glória a teu nome! Pensa comigo, eu tenho chamado a atenção nas igrejas, porque Deus eu falo, Deus usa-me para pelo menos despertar um pouco as pessoas, nesse sentido, que a gente tem que acordar. Eu estou falando, eu também, eu acordei por algumas coisas, ainda falta coisa que eu preciso acordar ainda, entendeu? Mas eu acordei por algumas coisas, pensa nisso, meu Deus, eu vou dormir daqui a pouco, a hora que chegar em casa, né? Chegar, vou lá e tal, e aí vamos deitar bem, vamos, Deus abençoe, boa noite, querida, durma em paz. A gente dorme gostoso, a hora que eu abrir meu olho, seja de madrugada, seja de manhãzinha, a hora que eu abrir meu olho, acordar, as misericórdias do Senhor já foram renovadas na minha vida. As de ontem já foi, as de ontem não servem mais. Você entende, irmão? Se você entende, diga glória a Deus. Já foram renovadas, aleluia. Olha quanta coisa boa nós temos da parte de Deus. E a gente acaba esquecendo. Terceira, deixa eu andar aqui, que termina já. Terceira característica dessa igreja que trouxe esse crescimento, caminhando no temor. A igreja tinha temor do Senhor. Diga, a igreja tinha temor
do Senhor. Veja que, observe que para crescer é necessário caminhar. Diga, para crescer é necessário caminhar. O texto aqui diz a igreja caminhando no temor do Senhor. Caminhando no temor do Senhor. A primeira coisa que uma criança bebê deseja é começar a caminhar. A criancinha de colo, aquela criancinha novinha ainda, ela até pronuncia algumas palavras que aprendeu ainda no colo, né? Não é verdade? E o papai e a mamãe, fala papai, pá, ai meu Deus, está falando, né? E o pai e a mãe ficam doidos assim, vibra, né? Ai, que gostoso, né? Mas na verdade, irmãos, a criança, ela olha para o chão, e o desejo dela é descer e começar a caminhar, e começar a andar. Antes de correr, é necessário aprender a caminhar. Por que a gente já sai correndo para tudo? Diga, antes de correr, é necessário aprender a caminhar. O texto diz que caminhavam no temor, eu gosto dessa palavra aqui, gente, meu Deus. Caminhavam no temor do Senhor. E esse temor aqui, gente, não era por medo. A pessoa vê temor, tem um temor, medo de Deus. Que medo de Deus? Deus é Pai. Há momentos da nossa vida que a gente começa a orar sobre um determinado assunto, está difícil, está doendo, não está fácil, né? E a impressão que a gente tem é que Deus abandonou a gente. E a gente vai gemendo e vai andando. Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ouve. Quanto tempo faz que eu estou orando esse assunto, jejuando, Senhor amado, estou fiel, sou fiel à tua palavra, fiel na comunhão da igreja, com a família. Deus, o Senhor me abandonou. Não abandonou, meu filho e minha filha. Nesse momento, quando você pensa que Deus te abandonou, Ele está carregando você no colo. É como uma criança que se machuca, e a mamãe ou o papai pega no colo, ela chora, está chorando no seu colo, mas está amparada, porque ela está no colo da mamãe, porque a criança está no colo do papai. O papai do céu não deixa os seus filhos, as suas filhas aqui, se jogado no chão, mas ele olha para mim, olha para você, e ele te pega no colo, às vezes, e muitas vezes, que nós precisamos, a gente que não percebe isso. Quando a gente pensa que Ele está longe, Ele está bem perto. Ele está segurando as tuas mãos. Ele está contigo. Porque Ele prometeu, e Ele não é homem que minta, que não cumpra as suas promessas. Ele prometeu, eu estarei com vocês, meus filhos, minhas filhas, todos os dias. Quantos? Quantos dias? Quantos? Será que é só o domingo que tem culto? Todos os dias. Até quando? Até a consumação do século, até acabar tudo, até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não é medo, gente. Esse temor não é medo, mas caminhando por reverência, respeito, submissão, amor, comunhão verdadeira, respeito mútuo, caminhando com um propósito definido, levando a sério a comunhão uns com os outros, no temor do Senhor, reconhecimento da soberania e autoridade do Senhor, reconhecimento da soberania e da autoridade do Senhor, juntos, caminhando nesse temor, todos juntos, não separados, mas todos juntos caminhavam no temor do Senhor. Daí vem a quarta característica dessa igreja que crescia em números, que é a presença do Espírito Santo. Diga, a presença do Espírito Santo. Uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo, gente, só faz barulho. Sentimos a presença do Espírito de Deus aqui. Louvor gostoso, esse louvor que nos leva lá da sala do trono.
e a gente percebe que o ambiente muda, não é verdade? O ambiente muda. Por quê, pastor? Muda por causa de mim, por causa dos músicos, por causa de quem está cantando, por causa dos diáconos, por causa de... né? Muda por... Não, 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 não. Muda porque Ele está presente. O Espírito Santo do Senhor. Às vezes, guarda que eu vou falar para vocês agora, ninguém está dormindo ainda não, né? Guarda que eu vou dizer para vocês, nunca mais esqueça, em nome de Jesus. Às vezes convidamos o Espírito Santo para estar presente no culto, né? Essas coisinhas, bem, né? Eu olhei para ele e falei, bem, essas coisinhas, meus irmãos, minhas irmãs, né? Ela fica olhando aquela carinha assim, ela nem consegue. Essas coisinhas, gente, eu não aprendi lá 20 anos atrás. Agora, não, gente, a gente vai aprendendo, a gente aprende sempre. Daí a gente vai aprendendo, daí que vou segurar, guardar comigo, levar para o túmulo junto? Não. Ele tem que compartilhar, né, com as pessoas. Olha, a gente faz isso, a gente convida o Espírito Santo para estar presente no culto e nos esquecemos que ele já está presente. Como assim, pastor? Ele vive dentro de mim, ele vive dentro de você. Ele vive dentro de nós. Quando você sai de casa, o Espírito Santo está dentro de você. Você vem aqui, você entrou aqui, todos nós aqui, o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, está dentro da igreja, que ficou esse negócio você sabe, esse evangeliquez, né? Não tem português, inglês, chinês, tem evangeliquez também. Entendeu? Uma língua, né, de evangeliquez. Ficou esse negócio que quando eu falo igreja, pensa em salão. Outro dia eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, você acha que quando Deus lá no seu trono, e está lá agora no seu trono, e está olhando para nós aqui, você pode ter certeza, a igreja reunida em culto a Ele, de adoração e louvor, Ele está de olho, está olhando aqui. Agora pensa, quando Ele olha lá do seu trono para cá, vocês acham que Ele está vendo que cor que está a parede? Se está preta, se é pintado de preto, se é pintado de branco, de rosa, de azul, de amarelo, de não sei do que, pela misericórdia, irmãos. Quando Deus olha aqui, Ele não vê prédio, Ele não vê que cor que é, se tem luz, aquela luz bonita, se tem luz de LED, Ele não vê isso. Porque quando Ele olha aqui, Ele vê a cor do nosso coração, não da parede ou das luzes. Ele olha dentro de mim, de você. Para quê, pastor? Para saber até que ponto nós o adoramos em espírito e em verdade. Para saber até que ponto nós saímos da nossa casa, do nosso aconchego, do nosso lar, e saímos da rua, pegamos trânsito, né? Vem de ônibus, vem a pé, vem de moto, vem de carro, seja lá do que for. Aí chega numa reunião dessa aqui, para quê? Ele quer saber se viemos para adorá-lo. É a reunião da igreja. O Espírito Santo veio contigo. A hora que terminar essa reunião e cada um de nós sairmos da porta para fora, esse prédio torna-se apenas um prédio, um edifício, que afinal de contas, para que serve o edifício? Pastor, o prédio seja pequeno, seja maior, seja grande, para que serve o prédio, o edifício? O edifício serve apenas para acomodar os verdadeiros templos. E os verdadeiros templos sou eu e você, é a igreja. Nós somos o templo do Deus vivo, a moradia do Deus vivo. Não tem para ninguém, Ele não mora em prédios feitos por mãos humanas. Ele habita aqui, aleluia, é o Deus vivo habitando dentro de mim, habitando dentro de nós. Eu dou glória a Deus, porque essas coisas, irmão, chacoalham a gente por dentro, e dá um temor agora dentro de nós, porque afinal de contas, Deus habita dentro do nosso coração, dentro de nós, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando dentro de nós, quando nós chegamos, Ele já está presente. Se você entendeu, diga graças a Deus. É interessante que quando nós chegamos no lugar da reunião para cultuar a Deus, um lugar como esse, o lugar para cultuarmos a Deus, nós é que temos que dar liberdade ao Espírito Santo para agir dentro de nós e através de nós. Ele age, ao mesmo tempo que Ele age dentro de mim, Ele age através de mim para abençoar a pessoa que está do meu lado.
Um abraço que você dá numa pessoa, talvez você pense que não signifique nada, mas aquela pessoa talvez faz tempo que não tem sido abraçada por ninguém. E nós damos um abraço, minha irmãzinha, eu te amo, querida. Meu irmãozinho, eu te amo de coração. Jesus te ama. Esse abraço, a pessoa vai para casa fortalecida. E a gente muitas vezes não se dá conta. Vem aqui, senta um do lado do outro, olha, paz, irmão, tudo bem? Tudo bem? Saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Não, igreja viva tem que viver como igreja. Como igreja, sabe? Não tem que fazer diferença de ninguém, de ninguém, de ninguém. Eu sempre falei lá em Americana, o negócio é o seguinte, gente, ó, aqui não tem doutor, não tem nisso aqui, não tem, graduado não tem aqui. Eu falava e o pessoal gostava disso, que eram doutores. Eu falava, pastor, graças a Deus que o senhor não chama de doutor. Não, é irmão fulano, irmã fulano. Eu falava, ô doutora, ô doutor, não sei o que, eu sou doutor lá no meu gabinete, vocês falam. Entendeu? Lá no meu consultório. Então, lá no Tinal, todos iguais, porque eu sempre acreditei e preguei. Quando Deus olha para nós aqui, Ele não vê diploma. Ele não vê quantos diplomas a gente tem, se não tem diploma, o dinheiro que tem na conta bancária, ou onde nós moramos, o carro que andamos, Ele não vê nada disso. Quando Deus olha, nós aqui, como Ele está vendo agora, Ele nos vê todos iguais. Que jeito, pastor? Filhos e filhas amadas do Senhor. Amém, igreja? Então, é isso que o Espírito Santo quer da nossa vida. Nós cultuamos a Deus. Olha que interessante, gente. Olha para mim, ó. Nós cultuamos a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra que o Senhor Jesus diz, tudo que pedires ao Pai, em meu nome. Nós cultuamos a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Ou seja, a Trindade é adorada. O culto vai para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor, que horas começa o culto? Uma vez o pessoal perguntou para mim assim, pastor, que hora que vai começar o culto? Eu falei, já começou. Mas como assim já começou? Começou no dia que você entregou a vida para Jesus. Cadê você? Amém ou não? Pastor, que hora começa o culto? Já começou. Quando? Quando você entregou a vida para Jesus. E quer ver outra coisa, pastor? Que horas termina o culto? Nunca mais! Ele começa dentro de nós quando ele entrega a vida para Jesus. Nunca mais termina o culto, gente. Nunca mais. É por toda a eternidade. Aleluia! Aleluia! Nós vamos chegar na Nova Jerusalém, nós vamos estar com ele, pensa bem, aquele trono, e todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, aquela multidão de gente salva e glorificando o nome do Senhor, não acaba mais. Não acaba mais. O que é que termina, pastor? Termina a reunião. Que hora começa a reunião, pastor? Tal hora. Que hora termina? Mais ou menos tal hora. Aí sim, mas o culto que está dentro de nós já começou quando nós entregamos a vida para Jesus. E nunca mais vai terminar. Glória a Deus! Aleluia! Agora, gente, essa igreja tinha essas 4 características. Eu estou acabando já. Tinha paz, tinha edificação, tinha temor, e tinha a presença do Espírito Santo. Resultado, crescia em números. Diga, crescia em números. Agora o pastor Mateus gostou, né? Todo pastor quer ver a igreja crescer em números, né? Lá teve uma época lá em Americana, que estava defasado assim, as mulheres de ficar grávidas, sabe? Eu estava invocado, estava chateado com aquilo. O que está acontecendo com essa mulherada, né? Aí um dia eu falei, gente, precisa crescer a igreja aqui. Eu falei, precisa crescer a igreja em números, pelo menos gerando filhos e tal. Já cresce, né? Um lá, outro aqui, outro lá, e lá, né? Eu falei, vamos lá. E vocês sabem, gente, que eu levei a sério o negócio, comecei a orar, mas foi um tal de grávida. Vinha casalzinho assim que não podia ter filhos, diante de Deus Todo-Poderoso. Não podia, ou por causa do marido que não podia gerar, ou por causa da esposa que não podia gerar. Eu pegava o vidrinho de óleo de unção, vamos lá. Ungia, entendeu? E leva a sério, eu falava. Leva a sério. Daí eu voltava lá, pastor, estou grávida. Eu falei, aleluia. Aí as mulheres mais velhas começaram a ficar apavoradas. Não ora por mim, pastor. Você lembra, meu bem? Não ora para mim. Sai de perto. Olha, mas quer que eu ore para a senhora? Não. Eu falei, não. Por quê? Quem sabe Deus derrama a unção de Abraão e de Sara nessa vida, entende?
Então vocês veem que a igreja crescia em números, porque tinha um estilo de vida que o Espírito Santo deseja que nós todos tenhamos. Em Atos capítulo 2, verso 42 a 47, vocês conhecem? Atos 2, a partir do verso 42 até o verso 47, descreve o estilo de vida que uma igreja deve viver verdadeiramente como igreja e praticar. Lá, Atos 2, a partir do verso 42 até os 47. Só, irmãos e irmãs, que a gente lê aquele texto e lá no finalzinho, no verso 47, tem uma frase que muita gente não percebe, e um dia o Espírito Santo mostrou para mim. Eu falei, Espírito Santo, obrigado, que eu não tinha prestado atenção nisso. A gente lê tanta Bíblia, às vezes não presta atenção, né? E aquele dia ele mostrou, falou assim, filho, você percebeu isso aqui? Que vai falando todo o estilo de vida que a igreja vivia. Não havia nenhum necessitado entre eles, você lembra disso? E tal, nossa, está toda ali, né? A maneira como uma igreja deve viver mesmo, praticar. Quando chega no final do versículo 47, aí está escrito lá, enquanto isso, vírgula, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo. Enquanto isso, o que, pastor? Enquanto a igreja vivia como igreja. Não como um bando de gente vivendo de qualquer jeito, sem se preocupar com a vida espiritual, crescimento espiritual. Acrescentava-lhes os senhores que iam sendo salvos. Quem acrescenta, quem traz crescimento, é o Senhor da igreja. Diga, quem acrescenta? Alguns já dormiu, hein? Diga, quem acrescenta? Isso. Quem traz o crescimento? É o Senhor da igreja. Tem um probleminha que eu andei falando em alguns lugares, assim, que Deus mandou eu falar. Eu sei que não é o caso aqui, mas em algumas igrejas que eu passei, inclusive quando eu assumi a igreja americana, estava assim, quando eu assumi, uns 30 anos lá antes, a gente tem sempre umas famílias ali que mandam, né? Ou, na igreja, que pensa que manda. Né? Uma família, 3, 4, 5 famílias, irmãos, eu penei. Olha, não foi fácil para mim. Porque eles mandavam. Por quê? Afinal de contas, eles falavam, nós somos os primeiros a chegar, nós somos os primeiros membros da igreja. E daí? Nós somos os primeiros membros, velho. Mas qual o problema? Qual a diferença de você que é o primeiro membro e o outro se converteu 10 anos depois? No céu vai ser igual, no paraíso vai ser igual, e aqui também igual. Sabe, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, ele não vê isso, não, vou abençoar mais você, que já faz 10 anos que você é membro da igreja, viu? Que é nada. Eu e Leonor, agora no mês de abril, que vem agora, abril, eu e ela, somos membros da igreja do Nazareno há 52 anos. Nós nos casamos em novembro e em abril nós éramos membros da igreja presbiteriana, mas a cristã presbiteriana, que era uma igreja presbiteriana pentecostal. Né? Sempre fui pentecostal, aleluia! Nazareno sofreu comigo já, viu? Ixi, nas entrevistas, né? Porque eu falei, sou e não nego, acabou. Né? Então, mas olha, naquela época, gente, você vê, né? Deus age de forma diferente, completamente diferente nas nossas vidas, na minha, na sua. A gente vai descobrindo essas coisinhas assim que a gente achava que não tinha nada demais, né? Achava que não tinha nada demais. E depois a gente descobre que tinha sim, né? É porque, afinal de contas, as ovelhas são do Senhor Jesus. Ovelha nunca deixa de ser ovelha. Diga, ovelha nunca deixa de ser ovelha. E ovelha não é pastor. Entendeu? Eu posso falar isso com autoridade. O dia que a ovelha achar que ela é pastor ou que ela tem chamado, Deus abençoe. Vamos consagrar e você vai se dedicar ao ministério pastoral.
Entende? Mas pastor é pastor e ovelha é ovelha. Eu nunca vi na Bíblia uma ovelha querer escolher qual é a água que ele deve beber. Quero que o senhor, pastor, me leva lá naquele riozinho lá. Quero aquela água lá. E nunca vi ovelha na Bíblia escolhendo o pasto que ia comer. Mas eu vejo na Bíblia o pastor conduzindo as ovelhas para águas cristalinas e para pastos verdejantes. E o nosso supremo pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele nos conduz. E ele deixa um representante aqui, em outro lugar, em vários endereços, um representante, para cuidar das ovelhas dele. As ovelhas que são dele. Quando Jesus falou para Pedro cuidar das ovelhas, ele falou: Pedro, cuida das suas ovelhas, né? Aquelas 3 perguntas: você me ama? Tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, né? Você conhece a passagem. Aí Jesus falou: então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Então, nós, pastores, temos dupla responsabilidade. Cuidar das ovelhas que é do Senhor e as pessoas que são daqui, né? Baixo. Então, é isso que nós devemos pensar como igreja. Esse crescimento só acontece em decorrência de uma igreja que vive como igreja. Por isso que eu dei esse tema para a mensagem, sabe? O crescimento numérico vem depois do estilo de vida, da maneira como a igreja vive. E se nós parássemos aqui, a mensagem ficaria incompleta. Se eu parasse a mensagem aqui e vocês fossem embora agora, a mensagem ficaria incompleta. Por quê, pastor? Coloque-se de pé. Por quê, pastor? Porque Paulo, aos Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16. Ele fala sobre o crescimento da igreja, o crescimento espiritual. Ali está dizendo para as pessoas deixarem de ser meninos, de serem crianças espirituais, mas amadurecerem na fé. Ao invés de ficar procurando ser cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Isso é crescimento. E ele fala sobre esse crescimento em Deus, em Jesus. Paulo diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Olha, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Ou a cabeça, lá fala a cabeça, Cristo Jesus. Que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Todos nós sabemos disso, sabemos? E o corpo tem vários membros. Todos nós sabemos disso, sabemos aí? Temos aqui, 2 mãos, 10 dedos, 2 orelhas, temos aqui nariz com 2 buracos, 2 orifícios, 2 olhos, aí uma boca. Você sabe que a gente tem uma boca só, né? Para manter calada, para a gente não falar demais. Ele tem 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Deus é sábio. Tem gente que tem 3 bocas. Não é o caso de vocês aqui não, mas tem gente que tem 3 bocas. Entende? Então, tudo isso que a gente precisa perceber, Jesus, ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo, nós somos o corpo, constituído de vários membros. Detalhe, nem um membro é melhor ou maior que o outro. No nosso corpo, você olhando tudo, um dia eu estava pensando no meu corpo, e eu falei: qual que é que será, que parte do meu corpo, que mesmo no meu corpo, que eu diria que é insignificante? Eu olhei tudo assim, olhei o dedinho do pé. Dedinho, tem uns que tem um dedinho amassadinho, assim, ele entra debaixo do outro, né? Ele viu tortinho?
O dedinho do pé. Mas para que o dedinho do pé? Sabe por quê? Descobri depois na medicina, na ciência, o dedinho do pé é que dá equilíbrio para você ficar em pé. Então, lição espiritual para nós. A pessoa que a gente acha menor que tem na igreja, talvez mais simples, ela faz parte do corpo de Cristo. Não é menor nem maior ninguém. Maior é Ele. Maior é Ele. Ele, só Ele. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração em nome de Jesus. Cresçamos, portanto, nele. Ele é o nosso supremo pastor e nós somos as suas ovelhas. Em tudo, não somente numericamente, mas cresçamos espiritualmente primeiro. Aí acrescentava-lhes o Senhor enquanto isso, né? O Senhor acrescentava às pessoas. Então, que Deus nos ajude, gente. Que Deus ajude a entendermos, né, esses princípios da palavra simples, né? Simples para cada um de nós e a gente viver como a gente deve viver. Eu falo que eu conversei com alguns colegas, falei numa reunião de pastores, né? Café de pastores. Eu disse para eles, gente, nós pastores, a gente se preocupa tanto com a quantidade, né? Numericamente, é claro, não é errado, a gente vai ficar acomodado. Mas, estou dizendo que é errado, mas a gente se preocupa tanto às vezes de crescer, de aumentar numericamente tudo. E eu falo para eles, olha, sabe uma coisa que eu vi na Bíblia? Eu vi na Bíblia que o nosso supremo pastor, Senhor Jesus Cristo, que não dá nem para a gente se comparar com ele, o supremo pastor Jesus, ele andava assim no meio das multidões não tinha nada a ver com ele, porque as multidões depois colocou ele na cruz do Calvário. Jesus, gente, por 3 anos, ele tinha uma igreja com 12 membros. E nós somos melhor que ele. Ele tinha uma igreja com 12 membros. E o pior, desses 12 membros, tinha um que era ladrão e traidor, o outro negava, né? Negou na hora que mais precisava. 2 ficavam disputando para ver quem ia sentar à direita e outro à esquerda lá no trono, e o outro era incrédulo, Tomé, não é famoso Tomé, né? E Mateus carregava sobre si uma culpa porque ele roubava lá na coletoria, lá ele cobrava impostos dos seus próprios conterrâneos, né? E ali ele carregava aquela culpa ainda de, puxa, quantas, né? Etc, etc, daí para frente, etc, etc. Amém, irmãos? Só que a igreja cresce naturalmente, vivendo em amor. Vocês são um grupo aqui maravilhoso. Eu vou repetir. Nós temos viajado muito por aí. Vocês aqui são um grupo maravilhoso. Louvor gostoso, pastor e pastora dedicada, amorosos, que amam vocês. Entendeu? Um lugarzinho gostoso, aconchegante. Mas esse lugar, brevemente, quanto tempo vai você estar aqui? Titular, 3 anos, mas faz 6 anos que eu estou. Mas como titular? 3 anos. Esse lugar aqui vai ficar pequeno, não vai dar, gente. O espaço. Entendeu? Eu profetizo a bênção da multiplicação desse lugar. Muitas vidas resgatadas, curadas, saradas pelo sangue de Jesus, perdoadas. Profetizo que muitas pessoas entrarão por aquela porta e serão salvas, serão libertas. Em nome de Jesus. Vocês recebem isso?